Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje em caráter, né, a luto, isso aqui é um luto pelo futebol da Espanha, tá? Contra o Cabo Verde. Inclusive, esse vídeo é para comentar sobre isso, comentar sobre o dia 5 da Copa do Mundo, e comentar exatamente sobre esse jogo, comentar sobre os outros jogos que tiveram. Eu também vou comentar sobre os jogos que eu não comentei no outro vídeo, que basicamente é Costa do Marfim e Equador, o segundo tempo de Holanda e Japão, e Suécia e Tunísia, que, cara, te falar, hein? Pra mim, o melhor dia da Copa do Mundo foi o dia 4, tá? Porque pra mim, Austrália e Turquia foi um jogo bom. Costa do Marfim e Equador pra mim foi o melhor jogo da Copa até agora. Holanda e Japão, o segundo tempo foi muito bom. E Suécia e Tunísia pra mim também foi um excelente jogo, tá? Eu vou comentar um pouco sobre, mas antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou Marcelo, criei esse canal pra trocar ideia sobre futebol e dar minha opinião, tá? E vamos começar o vídeo, tá? Inclusive, se você quiser comentar, se inscrever, já sabe, né? Por favor, se inscreva no canal e comente também, tá? E curta o vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre Costa do Marfim e Equador. Então eu vou trazer esses dois jogos e meio do dia 4 para esse vídeo, porque eu não comentei no outro, tá? E, cara, a gente tem que falar de Costa do Marfim e Equador, que para mim foi o melhor jogo. Cara, parecia que a gente tava jogando ali um jogo de FIFA. Todo mundo corre. Todo mundo corre. Cara, todo mundo corre nesses times, tá? Nos dois times. Cara, a Costa do Marfim faz um jogo muito bem defensivamente e ofensivamente, tá? E principalmente defensivamente, porque, na minha opinião, o Equador estava melhor em campo, estava atacando muito bem, o Equador muito, muito em cima, o Equador tem uma seleção muito boa, cara, muito boa mesmo. O Caicedo é muito bom, sério, o Caicedo é muito bom. Aqui em questão de notas, até, por exemplo, o Minda tá com uma nota ruim, eu não acho que o Minda foi mal, né? O Equador em si tá com uma nota ruim aqui, né? Mas eu acredito que todos foram muito bem aqui, tá? Tanto ofensivamente ofensivamente quanto defensivamente, tá? Achei muito bom o jogo do Equador, muito bom. E, cara, ambos os times muito bons, muito bons. Uma correria absurda, mano, absurda. A gente tem falado de Diomande, que esse moleque, cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro que joga esse cara, velho. É bizarro. Ele joga muita bola. Muita bola. Qualquer situação de jogo que caía no pé dele era uma situação de risco. Era uma situação de risco. Ele criava alguma coisa. Alguma coisa. Ele dava um drible e levava pra dentro da área. Ele finalizava, ele dava um passe. Ele fazia tudo. Tudo passava pelos pés desse cara. Era bizarro. Bizarro. Inclusive, fiquei surpreso em saber que o Amad Diallo é reserva nesse time, porque pra mim o Amad Diallo é o principal jogador, né? A gente tá falando de jogador do Manchester United, tudo bem que não é titular do United, mas é um cara muito importante no United, entra sempre bem. Então, pra mim, o QCE e o Diallo eram os principais jogadores da Costa Marfim, só que não. O, cara, tem o Diomande, que é muito bom. O lateral direito, que é o irmão do Doué, né, da França, também é bom, tá? Mano, a zaga da Costa do Fim é muito boa. Realmente eu achei, assim, a Fofaná também, que era do Al Nassr. Cara, o Nicolas Pepe não achei que foi tão bem, até foi substituído, mas não achei que foi tão bem. Mas, cara, muito boas seleções. A Madialo entra e faz um gol aos 90 minutos. Cara, tem até aquele meme dele, daquele cara do Kung Fu Panda, que ele tá preso querendo entrar, sabe? Tipo o Hendrick. E aí ele entra e faz o gol. E, cara, foi pra mim, até agora, atualmente, foi o melhor jogo, porque foi um jogo muito lá e cá. Acho que foi mais lá do Equador do que cá do Costa Marfim. Porém, a Costa Marfim acabou ganhando, tá? E eu não acho que a Costa Marfim fez um jogo ruim. Eu acho que ambos os times jogaram muito bem. Mas eu acredito que, mesmo que em notas a Costa do Marfim está melhor, eu acho que o Equador jogou melhor, tá? Inclusive, eu acho que em notas a seleção da Costa do Marfim está melhor, porque defensivamente eles conseguiram segurar o Equador, tá? Porque realmente tava difícil segurar o Equador, mano. O Equador tava em cima o tempo inteiro, mano. Em cima o tempo inteiro. E aí a gente vai pro segundo tempo de Holanda e Japão, que foi um segundo tempo belíssimo, belíssimo. A seleção do Japão joga um futebol, meus amigos. Se a seleção do Japão jogasse o que jogou
o que jogou no segundo tempo, no primeiro tempo, era um amasso do Japão. Era um amasso, tá? Esse Nakamura é muito bom também. Cara, de verdade mesmo, eu acho que o Japão tem tudo para fazer mais uma Copa do Mundo muito boa. E, cara, preocupante o Brasil, porque Holanda e Japão, Holanda fez um primeiro tempo bom, muito bom. Bom, na verdade, não muito bom, mas bom. E o Japão fez um segundo tempo muito bom, tá? E aí a Suécia e Tunísia, que é o outro jogo. Que inclusive pode sair também aí a Suécia, que seria o confronto. E, cara, para mim, um dos melhores jogos, Suécia e Tunísia também. Suécia, cara, jogou uma bola muito absurda e a seleção da Tunísia não é ruim. O problema é que ela é muito fraca, mas ela não é ruim. Tá? É um time que o treinador até foi mandado embora, mas eu não achei a seleção da Tunísia ruim. Tanto que até certo momento ficou 2-1 por um bom tempo. Tá? Ó, se você for pegar aqui, saiu o gol ao 7 do Ayari, que aí ele nem comemora nem nada, porque o pai é tunisiano e tudo mais. Aí depois sai o gol de empate. Não, aí sai o gol do Alexander Isaac, com um baita gol, que inclusive o Alexander Isaac, o Graham Potter consegue fazer o Isaac e o Gyökeres jogarem juntos, só que o Gyökeres ele fica mais centralizado e o Isaac balança muito entre os lados. Muitas horas você vira do lado direito, muitas horas você vira do lado esquerdo. Inclusive nesse gol ele sai, ele vem pelo lado esquerdo entrando. Então ele ficou muito móvel. O Graham Potter conseguiu encaixar dois centravantes para jogar junto e jogaram muito bem juntos, tá? O Isaac é muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Se esse cara jogar o que jogou ontem no Liverpool, assustador que ele pode jogar, tá? O que ele jogou no Newcastle, né? Mas até certo momento, né? Teve o gol aos 43 do Rekiki, acho que é assim que se pronuncia. E aí ficou por um tempo esse 2-1, né? E a Tunísia parecia que queria ir, né? Parecia o Hannibal, cara, uma personalidade absurda, o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro querendo a bola. Muito bom jogador assim, muito bom jogador assim. E depois acaba saindo um gol aos 59, e aí depois desse gol aí realmente a Suécia vai para cima e faz um amasso e abre o 5-1, mas cara, a Tunísia não é uma seleção ruim, mas não vai classificar. Não vai classificar. A chance de classificar era ganhando esse jogo, e não ganhou. Bom, mas foi um baita jogo, tá? Foi um baita jogo, principalmente da parte da Suécia, mas a Tunísia também não, mesmo 5-1, não jogou mal, tá? E a gente vai para Bélgica e Egito. Esse jogo eu assisti muito por cima, assim, e do que eu vi, assim, por cima, o Egito estava muito bem em campo, tá? E aí a Bélgica com algumas alterações melhora até o Lukaku entrar e ele não faz o gol, mas a função que ele faz ali é o que faz o gol acontecer. Então eu vou falar como se fosse o Lukaku o gol dele. Então é um cara muito decisivo para a seleção da Bélgica. Acho que nem dá para ser reserva o Lukaku, sendo bem sincero, cara. Mas do que eu vi por cima, o Egito estava muito melhor em campo, tá? Porque eu realmente eu estava ali conversando muito com alunos e acabou que eu ficava muito, tipo, conversava, olhava. Então não prestei tanta atenção. E esqueci de citar o jogo antes, né? Espanha e Cabo Verde. Cara, que absurdo que o Cabo Verde faz, cara. Espanha jogou muito mal. Muito mal. Muito mal. A Espanha não conseguiu fazer nada. Nada. O Cabo Verde, defensivamente, foi cara, um crime. Um crime, cara. É bizarro, cara. O João Paulo entra. João Paulo, eu lembro João Paulo porque eu tive umas figurinhas repetidas do João Paulo na Copa. E o João Paulo consegue segurar o Yamal. Ele consegue. Cara, eu não acho absurdo falar que o João Paulo consegue anular o Yamal. Eu não acho absurdo. Porque o Yamal não consegue fazer nada. Nada. Tá? Nada. O que a zaga, os zagueiros, defensores, os atacantes, todo mundo defendeu no Cabo Verde. Foram absurdo. O que o Vozinha fez com seus 40 anos de idade. Inclusive, parabéns para a Casa TV que fizeram com ele, foi incrível. Mas, cara, é absurdo o que o Cabo Verde faz. Cara, isso é um jogo histórico, literalmente histórico, tá? E a Espanha faz um vexame, tá? Se os brasileiros acharem que foi um vexame contra a Marrocos, eu não acho que é um vexame empatar contra o Marrocos. Hoje eu vejo o Marrocos como um país nota 7 e eu vejo o Brasil como um país nota 7. Tá? É isso que eu vejo.
Um país em questão de, tipo, do que pode oferecer, não de história. De história, o país é o maior país do mundo, tá? No futebol. Mas do que pode oferecer hoje, eu vejo ambas as seleções com um time nota 7. E é isso, foi isso o jogo. Agora estamos falando da Espanha, que é top 2, top 3, para um país que deve ser top 50, sei lá, não sei. Cara, absurdo aqui. Isso aqui é um fato histórico que aconteceu aqui. Sério mesmo, é um fato histórico. É muito, muito, muito da hora que rolou aqui, cara. Foi assistir esse jogo, foi muito da hora torcer pro Cabo Verde ali. Cara, a Copa do Mundo é surreal, oferece momentos assim que são incríveis, incríveis, incríveis. E, bom, mas é isso, cara. Parabéns ao Cabo Verde. Espanha joga muito mal mesmo. E aí a gente vai para Arábia Saudita e Uruguai. Esse, de fato, eu não assisti, tá? Foi 1-1 esse jogo. De fato, eu não assisti esse jogo, mas o que eu posso dizer é que a Arábia Saudita não é um time ruim, tá? Não acho que é um time ruim, acho que é um time que até se desenvolveu bem nos últimos anos aí. Então, assim, não fico tão surpreso com esse empate e até com uma possível vitória da Arábia aqui, porque pessoalmente eu acho esse ciclo, essa geração do Uruguai muito fraca, tá? Muito fraca. Sério mesmo. Os jogadores titulares desse time, como o Vinha é um jogador que não oferece muita coisa há muito tempo, tá? É, o, o Ugarte é um jogador que não é nem cotado a entrar em campo pelo Manchester United, tá? O Emiliano Martins é um jogador que é importante aqui, inclusive, né? Não sei se ele chegou a entrar em campo, deixa eu ver. Não, o Emi Martinez não entra em campo, mas é um jogador que é muito cotado e no Palmeiras é reserva. Agora começou a jogar, mas, cara, é uma seleção que eu realmente acho muito fraca, assim. Não acho que é uma seleção que vai muito longe, não. Acho que essa é uma geração do Uruguai bem fraca mesmo. Talvez a mais fraca que eu vi, tá? Bom, e a gente vai para Irã e Nova Zelândia para finalizar. Que também foi um baita jogo, um 2-2, um baita jogo. Cara, um baita jogo onde, para mim, os dois melhores em campos, não só teve um campo, não foi dois, Marcelo. Em campo foram os centravantes, né? Que foi o Taremi e o Chris Wood do Nottingham Forest. O Chris Wood deu duas assistências, mas, cara, eu tenho que falar aqui do Chris Wood. Eu não sei nem como essa nota dele tá aqui tão baixa, porque o Chris Wood, cara, todas as bolas que é nele, esse cara consegue segurar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele é um verdadeiro pivô. Mas ele se movimenta bastante, ele vai um pouco pro lado, só que a bola cai nele, ele consegue segurar a bola, ele consegue segurar o jogo, fazer o time respirar. Cara, sério mesmo, para mim é uma definição de centroavante, de pivô, é o que o Chris Wood faz, tá? E assim, sendo bem sincero, acho que o Irã, ele teve uma vontade absurda e joga bem, assim como a Nova Zelândia também joga bem, só que, cara, o, o jogo da Nova Zelândia é um jogo muito bonito. Sério mesmo. É um jogo, tipo assim, de muito passe curto, em pequeno espaço. Muito jogo, tipo, um passe aqui, já um dois, um dois, um dois, um dois, um dois, gol. Um dois, um dois, um dois, gol. É isso. O primeiro gol, acho que foi o primeiro gol, que o Cruzud domina, dá um passe. Pô, que gol bonito, cara. Que gol bonito. Mano, sério mesmo. Eu achei a Nova Zelândia um time que pode ser interessante, mas esse mesmo time perdeu de 4-0 pro Haiti. Então, temos que observar isso, né? Mas eu não sei se eram ambas seleções fracas e por isso que o jogo foi equilibrado, ou se realmente eram ambas seleções que realmente são bem encaixadas. Porque, na minha opinião, a seleção do Irã não é uma seleção tão forte e a própria seleção da Nova Zelândia também não é uma seleção tão forte. Então, assim, eu acho que foi mais um equilíbrio entre as seleções do que, tipo, seleções que podem fazer muita diferença, tá? Eu realmente achei um excelente jogo. Não achei o melhor, porque para mim o melhor jogo foi Equador e Costa do Marfim até agora. E eu também gostei muito de Austrália e Turquia. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu gostei. Eu também gostei muito de Suécia e Tunísia também. Mas, cara, realmente um baita jogo, um baita jogo.
E Taremi também, cara. Taremi já um pouco não, já velho, né? Acho que tá com seus 33 anos, né? Acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu abrir para confirmar, pra não falar besteira. Taremi está com os seus. Bom, não aparece aqui, eu vou ter que ver o perfil dele. 33 anos no Olympiacos. Cara, de verdade mesmo, fez um baita jogo. Acho que ele até em alguns momentos ele é um pouco fominha, assim, sabe? Mas ele fez um bom jogo. Um bom jogo. Mas eu acho que o Chris Wood, pra mim, cara, eu nem sei como essa nota tá pra ele, porque, sinceramente, pra mim foi o melhor em campo, mesmo com o ponta do lado esquerdo fazendo os 2 gols. Cara, de verdade mesmo, achei ele absurdo. Até o Sing tem uma nota muito ruim, que eu não acho que ele fez um jogo ruim, né? Acho que ele fez um jogo legal também. Mas, cara, de verdade mesmo, os jogos da Copa do Mundo, eu tava com medo de ser jogos que não fossem tão apetitosos assim nessa fase de grupos, mas são jogos muito interessantes até o atual momento, tá? Jogos muito interessantes mesmo. Vamos só ver quais são os jogos que tem hoje, né? Para eu falar rapidinho o que eu espero deles. Bom, hoje a gente tem França e Senegal aqui. É França, mas o Senegal é um time que eu acho que vai surpreender. Então, não acho nenhum absurdo também o Senegal fazer uma loucura aqui, tá? A gente tem Iraque e Noruega. Aqui é Noruega também. Acho que o Iraque é uma seleção que ela vai cair nessa questão de ser uma seleção muito fraca em comparação com a seleção da Noruega. Então, é meio que no estilo que foi Suécia e Tunísia. A gente tem Argentina e Argélia. Aqui eu acho que a Argentina pode jogar, mas eu também acredito que a Argentina não vai jogar um futebol tão bonito, tá, nessa Copa. Eu acho que a Argentina é uma Argentina um pouquinho fraca, tá? Não foi tão bem preparada, tá? Eu acho que os jogos amistosos que a seleção argentina fez foram amistosos muito fracos e que a Argentina mesmo assim não conseguiu jogar futebol tão bom. Então, eu não esperaria um desastre. Eu não espero que tipo, seja um desastre, mas eu também não espero muita coisa, tá? Bom, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, tá? Curte, comenta e compartilha, dê a sua opinião, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Amanhã, né, já tem um vídeo sobre o dia de hoje. Fechou? Um abraço. Até o próximo vídeo.